Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Talvez o vídeo fique com o áudio um pouquinho baixo, porque eu tô um pouquinho sem voz, e aí meio rouca, na verdade, né? E aí pode ser que saia meio baixinho aqui, mas acho que vocês conseguem me ouvir, enfim, aumentando um pouquinho mais ou usando fone de ouvido. Talvez eu pigarrei em alguns momentos por conta da garganta, mas também vou tentar não ser muito longa nesse vídeo. Tava aqui no meu momentinho de meditação, de conversar com o divino, de tirar umas cartas para mim. E, eu tava pedindo, né, algumas orientações do divino, algumas mensagens. E aí tava ponderando aqui sobre fazer ou não um vídeo, falar ou não sobre isso. E aí eu senti que deveria falar. Pra quem me segue ali no Instagram já sabe, já viu, né? Pelo meu story de ontem, de hoje de manhã, na verdade. Que eu tive uma crise de ansiedade esse fim de semana, né, no sábado, madrugada do sábado. E hoje eu lidei com, né, os efeitos dessa crise durante o dia inteiro e tô aqui ainda um pouco cansada, né, um pouco cambaleante ainda, mas já tô bem melhor e já coloquei muito dos meus pensamentos em ordem, né, pra conseguir acalmar a mente mesmo. E como eu tenho falado aqui no canal um pouco sobre a minha ansiedade e tenho usado até um pouco como um livro aberto para algumas coisas, né? Quando eu me sinto à vontade para trazer aqui. Então, eu quis vir contar um pouco, né? De como essas crises acontecem comigo e talvez alguns dos meus gatilhos e explicar um pouco, né? Porque eu fiz o post no Instagram de forma bem resumida. E aí as pessoas me procuraram principalmente para, né, me dizerem palavras gostosas assim, para me confortar. Mas eu recebi também principalmente muitas mensagens de mulheres, das mulheres que me seguem, né? E isso eu achei muito bacana porque é, eu acho que a gente acaba conseguindo fazer uma força muito grande, né? Quando a gente se junta, assim, para fazer isso umas pelas outras. E eu também recebi mensagens de outras pessoas vivem relações difíceis, relações talvez abusivas e que já lidaram com vários dos seus traumas ou que lidam, né, com eles. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, de como é importante, por mais doloroso que seja e por mais desafiador que seja para mim também, acreditem que é, falar sobre essas coisas e me abrir, me expor, mas eu percebo o quanto eu posso contribuir fazendo isso, né? O quanto eu me inspiro por ver pessoas nas redes que são reais e que falam sobre situações difíceis e se expõem e contam um pouco dos seus traumas e dos seus pontos, como eu também consigo ajudar fazendo o mesmo, né? Mesmo que para uma parcela muito menor de pessoas, mesmo que para duas pessoas seja importante, mas percebo o quanto ainda assim faz alguma diferença. Bom, então, assim, também de forma resumida, não vou contar muito do que aconteceu, mas de forma resumida, eu tive uma crise de ansiedade saindo ali do bar ontem, que eu fui com uma amiga, e eu
chorava muito mesmo no Uber, um pouco escondido ali, mas principalmente quando eu cheguei em casa, eu realmente tive crises de choro muito fortes e demorei muito para conseguir dormir, fui dormir muito por exaustão mesmo e também acordei do mesmo jeito, assim, muito mal e passei o dia ainda, boa parte do dia muito cansado e com muito sono, né? Um reflexo de, para mim, é o que eu tenho muito quando eu tenho essas crises, muito sono e muito cansaço. E aí a minha mente, ela fica tão a mil e me sobrecarrega tanto que eu prefiro muitas vezes realmente dormir e tal para aliviar, para sentir que eu paro um pouco de pensar, né, em tudo. E o meu gatilho, que eu entendo que tenha sido, né, vem de um lugar de rejeição, de não pertencimento, principalmente. Eu agora entendo que também tem muito mais de uma força externa do que somente interna, mas essas forças externas são os que desencadeiam os nossos gatilhos, geralmente, né? Porque a gente tem um padrão de sociedade que segue aí funcionando para muita gente, mas que não funciona para quem se sente inadequado ou que é considerado fora desse padrão, seja ele de peso, de credo, sei lá, de várias coisas, né? Tipo, eu tenho me sentido muito inadequada para a nossa sociedade atualmente. E aí, quando eu percebo que, de fato, em lugares e tal, em que existem reflexos dessa sociedade, aí eu realmente me sinto ainda mais fora do meu lugar, assim, muito mesmo. E eu já estive em situações assim por várias vezes, de me sentir inadequada. Já tive outras crises também de ansiedade por outros desses momentos. E aí eu percebo que, primeiro, que de fato tem muitas coisas ainda em mim que eu preciso lidar e construir ainda bases mais sólidas para essas coisas. Mas eu não posso também deixar de pensar e criticar um pouco do que a gente, como pessoa e como sociedade, faz e age e aceita, né? Quando eu digo isso, foi porque antes de começar a gravar aqui, eu tava tirando as cartas e eu tava pensando assim que acho que o meu principal ponto e o que hoje me gera muito conflito interno é conseguir me sentir bem entre as pessoas, de verdade, assim, bem com as pessoas. E quando eu digo isso é num sentido de confiar até um pouco genuinamente nas pessoas, na verdade delas, naquilo que elas estão me mostrando. Porque o que eu pensei agora há pouco também, antes de começar a gravar, foi que eu conheço um lado muito ruim das pessoas. E eu falo de forma geral mesmo, assim, eu tive relações, e não só amorosas, mas aí relações de amizades e até familiares mesmo, muito ruins, em que eu vi o pior do ser humano, sabe? Claro, eu também vi coisas boas e tenho muitas outras pessoas à minha volta que me reforçam as coisas boas. Mas esses pontos ruins que eu vi, convivi ou com o qual eu lidei, são os que me fazem me fechar e são os que me fazem
não confiar, sabe? É, de forma geral, eu tenho sentido cada vez mais as pessoas mais individuais e até um pouco egoístas nas suas formas de se relacionar, nas suas formas de agir. Então, se prioriza muito a si mesmo, as suas decisões, as suas escolhas e as suas necessidades. E mesmo que a gente haja de alguma forma ou tome alguma decisão pensando em se priorizar e sabendo que isso talvez vá machucar o outro, a gente acaba optando por fazer mesmo assim. E aí, para quem tá do outro lado, é muito doloroso olhar para essa face de fato, né? Das pessoas, das coisas, enxergar que de fato as coisas são assim. Ou, sei lá, talvez acreditar que não seja assim com todo mundo, sobre todo mundo o tempo todo, né? É daí que vem os meus traumas. Porque é daí que vem, na verdade, os meus gatilhos, né? Porque quando eu não me sinto pertencente, ou quando eu me sinto deslocada, eu busco por acolhimento e por talvez aprovação, né? E daí vem a minha carência por isso, né? É o que eu busco, assim. E aí, quando eu me sinto só, porque, como eu disse, as pessoas, elas cada vez mais, eu acredito que tomam decisões e fazem as coisas pensando somente em si. É nesse momento que eu sinto o gatilho forte de não pertencimento. E aí tudo que eu penso é de não ser pra mim, assim, de eu não merecer tratamentos melhores, de eu não merecer amizades sinceras e que estejam de fato ali por mim, sabe? Que queiram passar um tempo comigo, que queiram estar comigo somente. Que não estejam competindo comigo, que não estejam de alguma forma rivalizando comigo, que se sintam genuinamente felizes por ouvir eu contar algo bom, sabe? E que não busquem, de repente, ou competir comigo no sentido de dizer coisas boas, assim, pra nossa, minha vida também tá ótima. Ou o contrário, de virar aquela disputa de quem tem mais problemas na vida. E, e também que as pessoas de fato estão ali interessadas em mim, em me conhecer e que de fato me admirem, sabe? E não tornem isso de alguma forma tóxico no sentido de, sei lá, querer me controlar, querer mudar o que eu sou, ou assim, super me conhece como uma pessoa que é expansiva e que conversa com todo mundo e que se sente bem consigo e sente que isso de alguma forma é uma ameaça para si, ou sei lá,
se sente tão inseguro que sente que por isso, de repente, eu vá sair por aí traindo com todo mundo, ou que simplesmente se incomode de que eu chame alguma atenção, ou de que eu tenha mais amigos, ou qualquer coisa do tipo, ou simplesmente que eu esteja bem e feliz, e aí sinto uma necessidade de me controlar, sinto uma necessidade de mudar como eu sou, porque ou até de falar, ou de reforçar, ou de dizer coisas, até nesse sentido mesmo de que eu sou inadequada e da forma que eu sou, eu deveria mudar, ou qualquer coisa do tipo. E aí eu tô falando todas essas coisas considerando experiências passadas mesmo, de relações passadas, e que com as quais eu preciso lidar, e eu vou de fato buscar lidar, né, internamente, para não refletir isso no meu momento atual, como acontece, sabe? De como eu disse, eu não consegui sentir que eu consiga confiar nas pessoas, confiar de fato de que elas me dão afeto e que eu mereço afeto. Mas, enfim, como eu disse até no vídeo mais cedo no Insta, assim, eu já tive crises antes, assim, então não é uma completa novidade para mim. Eu já lidei outras vezes com essas crises e eu sempre busco fazer algumas coisas que eu sei que vão me ajudar a lidar com elas. E eu também tenho o suporte de alguns bons amigos da minha família, então eu sempre me apego a essas coisas e aí sempre consigo me colocar no lugar de novo. E também tenho muita consciência de que grande parte disso é a minha ansiedade, então eu busco também por não só a minha espiritualidade, mas busco por terapia, por ajuda, e sou muito consciente em relação a isso e admito muito dos meus próprios pontos a melhorar em relação a isso. E queria só dizer aqui, né, o quanto de repente é importante que a gente estabeleça essa consciência mesmo de se entender e entender quando isso é necessário, e não tem nada de errado e problema nenhum admitir quando a gente talvez precise de ajuda psicológica, psíquica, que seja, ou simplesmente que a gente se perceba precisando se desconectar um pouco do nosso mundo atual, dos nossos problemas da nossa sociedade, como eu falei, por exemplo, coisas mundanas, e talvez ir para buscar apoio no espiritual e buscar, né, se tranquilizar meditando e se confortando com o divino, que isso também ajuda muito. E eu realmente acho importante falar sobre isso, porque as pessoas não nem todo mundo admite isso e nem todo mundo sabe lidar com isso. E eu sinto que essas ansiedades, essas crises, elas são muito comuns nos jovens e mais jovens, sabe, que eu, assim, que nem sempre estão sendo ouvidos e nem sempre estão recebendo suporte que precisam, e nem sempre tem abertura para falar sobre isso. Então acho que quando eu falo sobre isso, e eu quero realmente que as pessoas se sintam à vontade para me procurar para falar sobre também, sabe? Porque eu realmente quero, se puder, ajudar de alguma forma, sendo nem que seja um suporte de escutativa, eu me coloco nesse lugar para todo mundo aqui que chegue a esse vídeo. Enfim, eu queria só também tranquilizar vocês no sentido de que é algo com a qual eu convivo, acho que desde que criança, né? Por conta também de toda a minha infância e várias outras coisas que eu vivi, que aconteceram comigo, mas eu já tenho uma consciência, um controle muito maior disso hoje em dia, então, assim, já não é algo que me domine tanto, mas ainda é normal que, de repente, a gente tenha alguns
algumas recaídas, alguns pontos. Tem algumas coisas do meu comportamento que eu já percebi que eu preciso mudar nesse momento, que contribuem para que eu venha a ter mais dessas crises. Talvez existam lugares também que eu precise não frequentar mais e reavaliar algumas das minhas decisões e algumas das minhas escolhas. Mas tudo isso, seja mais duro que seja, assim, mais difícil que seja, chegar agora no fim do dia e tá com um cansaço enorme porque o meu dia foi extremamente desgastante mentalmente, mas agora que eu consigo parar aqui, sentar e começar a refletir, pensar sobre isso com clareza, e com certeza quando eu falar com a minha terapeuta, né, com a minha psicóloga, e conseguir ainda mais colocar a luz em cima disso, né, de tudo isso, ainda assim é para o bem, assim, ainda assim é bom fazer isso, é necessário fazer isso, porque a gente precisa curar esses lugares. Eu preciso curar essas coisas, porque se eu só fingir que elas não estão aqui, que elas não fazem parte de mim, eu não vou sair disso, eu vou repetir ciclos, eu vou viver em círculo para muitas coisas, e eu não quero. Eu quero de verdade curar essas coisas definitivamente, ou ao menos assim, o mais definitivo que eu conseguir, porque eu também não quero que essas coisas prejudiquem as minhas relações, como eu disse, tanto familiares, amizades e de relacionamentos românticos. E também porque eu não quero também me permitir mais ser tão machucada e ser tão desvalorizada e tão maltratada, entende? Eu não quero mais me permitir amizades que me suguem energia, sabe? Ao invés de me preencher, que, como eu disse, competem comigo por nada, só por me admirar, de certa forma. Não quero também me manter, talvez, em situações, em lugares, com pessoas que eu não me sinta preenchida, que minimamente eu não me sinta bem. E não quero mais aceitar nenhum tipo de desrespeito, de silêncio, sabe? De tratativa de silêncio, de, de fofoquinha com meu nome, de brincadeirinha, desmerecendo alguma coisa minha. Eu não pretendo aceitar mais nada disso. Por mais que me fragilize e que me pegue nesses lugares desses traumas e me leve lá no chão, que nem aconteceu, sabe, esse fim de semana, mas é tudo para que eu perceba e para que eu fale: não, eu não aceito isso. Não, eu não quero isso. E para que aí sim eu tome as decisões e faça as coisas que eu preciso fazer para que isso não aconteça mais. E acho que para finalizar aqui, eu não queria que o vídeo ficasse tão longo, vai acabar ficando um pouquinho. Mas eu deixo de novo aqui, me coloco de novo aqui à disposição para quem quiser conversar e esteja precisando, assim. Agradeço também de novo todo mundo que viu lá os meus stories, me mandou mensagem, que se preocupou, que me ligou. Faz uma grande diferença, né, quando a gente tá nesses momentos de crise e a gente perceber que não tá só. E aí muitas vezes somente um carinho e somente uma escutativa é o que a gente precisa. Então, muito, muito obrigado mesmo. E vou dizer para vocês que eu ouvi isso de uma amiga e eu vou repetir. Porque eu achei muito, sabe? Acho que é um mantra mesmo, né? E aí eu peguei isso pra mim também, um pouco. De que eu sou que nem bambu.
eu envergo, mas eu não quebro. Então, mesmo que eu tenha esses momentos de lidar com a sombra, eu encontro a luz porque a luz tá dentro de mim. E ela não morre, ela tá aqui. Então, ela sempre volta, assim como mesmo depois de uma noite, vem um amanhecer, e mesmo depois do inverno, vem o verão. A gente se transforma e a gente se melhora e a gente se levanta. E esse é o meu mantra de vida. Então, eu sei que eu vou ficar bem amanhã, ou daqui a alguns dias, talvez, mas assim, sei que isso vai passar. Então, eu fico em paz em relação a viver também esse momento de inverno e de noite. E é isso, vou ficar por aqui. Um beijo enorme pra você que tá sempre aqui, que vê meus vídeos e que viu esse vídeo aqui. E eu espero que sua semana seja incrível. Desejo que seja maravilhosa. Fique com Deus e até um próximo vídeo.